Hoje, nesse vídeo, eu quero conversar com vocês sobre como que a gente pode, de fato, recuperar a autoestima após um fim de um relacionamento, que sempre é tão dolorido, não é? Bom, o motivo de eu trazer esse vídeo hoje é porque essa última semana foi uma semana carregada de pessoas que vieram com a sua autoestima lá embaixo, se sentindo inferiorizadas, se sentindo o cocô do verme, se sentindo culpadas por relações tóxicas que tiveram e perdidas, sem direção. Que de fato é normal. Quando nós passamos por um término de um relacionamento, é normal que a gente se sinta perdido, que a gente sinta um vazio enorme no peito. Muitas perguntas vão vir na nossa cabeça. Por que foi isso? Culpas vão chegar na sua mente. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu fosse mais linda, se eu fizesse o que ele queria, se eu me moldasse aquilo que ele está buscando. Tudo isso vem e passa na nossa cabeça e eu já adianto, nada disso, se você tivesse feito, teria dado resultado. Porque quando você se anula para agradar o outro, para viver uma relação, você já está nesse momento destruindo a sua autoestima. E quando nós passamos por relacionamentos que são muito desgastantes, tóxicos, abusivos, são pesados, são densos, é fato que a nossa autoestima ela vai ser desgastada, corroída. Um dos lemas que eu bato constantemente, né, venho batendo com mais força agora na internet, é: você é o seu relacionamento. E o que isso quer dizer? Você é seu relacionamento. Isso quer dizer que a forma, ou melhor dizendo, aquilo que você vive numa relação, nada mais é do que reflexo da forma como você se trata. Então, se você permitiu, se você vive ou viveu relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, relacionamentos que te desgastaram demais, entenda, você também é responsável por isso. Não tô falando que a culpa é sua. Mas você é responsável por isso. E culpa e responsabilidade são coisas bem diferentes. Você aceitou aquilo. Você permitiu aquilo na sua vida. Não uma vez só, várias vezes. Por esperança que o outro ia mudar. Por achar que não poderia ter algo melhor. Enfim, por N motivos. Então você precisa entender que quanto antes você reconhecer o impacto que essa relação ela teve sobre a sua vida, mais forte você vai se reconstruir. Porque quando nós encerramos uma relação, um relacionamento, quando um relacionamento, melhor dizendo, é encerrado, ele é fechado, uma jornada ali foi encerrada, tá bom? Entre os dois. Pode ser que tenha alguma ponta solta ainda da sua parte ou da parte do outro. Mas essa jornada, esse ciclo se encerrou. E eu preciso entender, olhando para essa jornada, olhando para esse ciclo, aonde foi que eu me perdi? E como que eu me perdi? É muito comum, e é uma das dicas que eu sempre trago, né, sempre oriento, tanto nos meus atendimentos de tarô, como nos meus atendimentos terapêuticos. Inclusive, se você quer conhecer um pouco mais sobre meus atendimentos, os links estão aqui na descrição do vídeo. Você tinha uma identidade, uma personalidade mais marcante, uma identidade, melhor dizendo, não personalidade, uma identidade antes dessa relação. E quando você entra nessa relação, por N motivos, né, além da adaptação normal, dos moldes, né, que você vai abrindo algumas concessões, isso é normal, desde que tenha equilíbrio e seja saudável, mas normalmente em algum momento você deu concessões demais. Você se anulou demais, aceitou migalhas demais. E aí, quando essa relação acaba, e eu presenciei já, e presencio, infelizmente, e acho que é por isso que eu tenho. Hoje eu falo com mais força sobre isso. Eu presencio principalmente mulheres, não tô falando que é só com mulheres, tá? Isso aqui vale para homens também. Mas eu digo mulheres porque a maior parte do meu público são mulheres.
Então a experiência que eu tenho com o tarô, com os atendimentos terapêuticos, com as constelações, com os cursos, workshops que eu dou, são com mulheres. Inclusive os meus livros, a maior parte dos leitores são mulheres. Tanto o Despertar Emocional, quanto o Amor Sem Correntes, que fala mais sobre relacionamentos tóxicos e abusivos. Inclusive, se você também quer conhecer esses meus livros, adquirir, os links estão aqui na descrição, vale muito a pena, tá? É muito comum eu receber mulheres que elas saíram de uma relação, perdão, se sentindo, como eu disse, o cocô do verme. Se sentem menores, inseguras, né? E aí, gente, se você não tomar a decisão, porque para você reconstruir a sua autoestima, você precisa tomar a decisão de reconstruir. Você tem que sair do comportamento, do movimento que a gente chama dentro do processo terapêutico, principalmente sistêmico, que é onde eu trabalho, atuo mais. Você precisa sair do processo do comportamento vitimista. Entenda? Comportamento vitimista aqui, nesse contexto que eu falo, não é que você está se fazendo de vítima intencionalmente para chamar a atenção do outro, tá? Você se coloca num pensamento vitimista, você se coloca, perdão, num comportamento vitimista porque você tinha expectativas, você tinha sonhos e do nada, às vezes é do nada mesmo, isso é rompido. E você depositou toda a sua felicidade lá. E aqui, puxando um gancho, é um outro problema em que acaba acontecendo e que você, para reconstruir sua autoestima e não ter problemas profundos com sua autoestima no futuro, em outras relações, é compreender que o outro, ele não tem a responsabilidade pela sua felicidade. Ele não tem. O outro não é responsável pela sua felicidade. Essa história, né, que é muito poética, muito, né, romântica. Ah, você é a tampa da minha panela, a metade da minha laranja, minha alma gêmea, você é minha metade. Gente, para com isso. Isso é dar tiro no pé. É bonito de falar, num contexto romântico. Gente, até eu falo pra minha esposa. Mas você tem que ter uma consciência que isso é poético. Mas isso não pode ser uma verdade. Por que eu tô falando isso? Quando você deposita a sua felicidade na mão do outro, quando o outro vai, a sensação que tem é que o outro tá levando embora a sua felicidade. Mas isso é uma ilusão. A responsabilidade pela sua felicidade é somente sua. O outro, ele não pode entrar na sua vida. O outro não pode entrar na sua vida somente para completar a sua vida. O outro não vem para ser 50% do que você hoje é 100%. Você tem que ser 100% porque você é 100%. E não porque o outro entrou na sua vida. O outro, ele tem que entrar na sua vida para complementar. Ele vem para somar. E não para completar. Entende? Quando você tem um filho, nas constelações a gente fala muito isso, né? Você é metade do seu pai e você é metade da sua mãe. O que te torna um ser único. Isso quer dizer que se seu pai vai embora, falece, ou sua mãe, metade de você faleceu, metade de você morreu? Não. Quer dizer que eu sou um por causa dos dois, o que me torna um. Pronto, individual. Você na relação tem que decidir que você é um. A felicidade depende de você. Eu queria que ele tivesse ido embora? Não queria. Eu queria que essa relação tivesse terminado? Não queria. Dói. Dói. Demais. Ó, parece uma faca que entra no coração aqui. Porém, eu sigo em frente. Então esse papo também, eu não vivo sem você, como eu disse, ele é poético, ele é shakespeariano, é romântico, né? Sem você eu não vivo. É lindo isso, né? Ouvir isso. É gostoso ouvir, né? Ai, sem você eu não vivo. Ai, que delícia ouvir isso. Mas não pode ser verdade.
Não pode ser verdade porque se o outro vai embora, eu não posso acabar com a minha vida, eu não posso ir, né, degringolar. Falei certo? Se eu falei errado, me corrijam aí nos comentários. Eu não posso fazer isso. Entende? Eu não queria que tivesse ido, não queria que fosse assim. Minha expectativa era que a gente ficasse muito tempo junto, até o final da vida, morrermos velhinhos. Porém, não foi assim. Então eu preciso entender que quando uma relação acaba, isso não me define. Ou seja, a separação, o rompimento de um relacionamento, ele não determina quem você é. Você precisa separar o seu valor, a sua essência, do fim, né? O fim que essa relação teve. Sabe? O final dessa relação não é prova de que você não foi suficiente, mas sim de que a relação ela não estava alinhada para continuar. Como eu já disse em outros vídeos, não é que a relação ela estava ruim, às vezes não era uma relação ruim. Inclusive, em algum lugar vai aparecer aqui um vídeo de como se desapegar do ex. E eu falo até um pouco da minha história, né? Então, não é porque a relação estava ruim, não é porque havia desrespeito. Às vezes não tem mais alinhamento para continuar. Da parte de um, às vezes da sua parte tem, às vezes da parte do outro não tem. E aí você resolve e aí acaba a relação. Só que eu não posso misturar, eu não posso entrar na neura destrutiva, né? Ai, se eu tivesse feito diferente, se eu fosse mais bonita, se eu tivesse emagrecido. Claro. E existem comportamentos que nós às vezes estamos tendo, né? Às vezes a pessoa terminou com a gente não consegue ver naquele momento, mas às vezes a pessoa terminou porque... E ela já falou várias vezes o porquê ela terminou. Normalmente, nas relações, a gente vê isso. A pessoa já manifestou o seu problema, o que lhe incomoda. Às vezes você é muito ausente, às vezes você dá muita patada, às vezes você não dá o valor que aquele outro esperava. E tem alguns comportamentos que às vezes você precisa melhorar sim. Se você é uma pessoa muito reativa, por exemplo... Viu? Você tem que trabalhar mais sua inteligência emocional. Isso é importante. Muito importante. Então, às vezes, a pessoa até te amava. Mas ela entendeu que continuar com você na relação era ruim. Pra ela. Por mais que ela te ame. Então, esse é um outro ponto, né, importante, né? Amar não significa que eu vou permanecer com você o resto da vida. Eu posso te amar, mas se você continuar agindo dessa forma comigo, não está condizente com aquilo que eu busco. E tudo bem. Pode ser que o outro não tenha condições de dar aquilo que eu quero numa relação. Por isso que é importante, quando há um rompimento e nesse processo de reconstrução da autoestima, eu entenda, né, tudo que eu falei até agora, mas que eu também compreenda o que eu não quero mais uma relação. Eu preciso entender o que eu não quero mais uma relação. Para justamente não repetir isso em outras relações. Entende? Isso é extremamente importante. Esse discurso interno que eu falei, que eu comentei aqui com vocês, né, essa autocrítica destrutiva, ela vai corroendo a sua autoestima. Então você já saiu lá no talo, lá no chão desse relacionamento. E aí você fica com essa autocrítica e fica se culpando e fica achando que você é 100% responsável dessa relação ter terminado. E isso vai acabar mais com a sua autoestima. Toda relação, cada um tem a mesma porcentagem de responsabilidade. Uma relação afetiva, bom, qualquer relação, mas aqui falando de relação afetiva, uma relação afetiva, ela não se constrói a partir de um só. Senão é uma relação unilateral. Uma relação saudável, duradoura, que esteja alinhados com os mesmos objetivos e, né, para que ela dure, para que ela seja boa. Não que não vai ter seus problemas, seus ciclos e altos e baixos, é normal. Mas você lida bem com ciclos baixos, né, com as instabilidades, quando vocês estão alinhados. Quando vocês
realmente se respeitam, se permitem, assim por diante. E quando eu entendo o meu papel nisso tudo, quando eu entendo que não depende só de mim, depende do outro também, tá? Isso, se eu não entender essas situações, fica muito difícil eu reconstruir minha autoestima. Um outro ponto importante na reconstrução da autoestima, e aqui, gente, o meu papo aqui é muito solto com vocês. Eu até tenho, né, uns pontos, tópicos que eu coloco aqui, mas normalmente eu não sigo. Pra não esquecer, porque às vezes eu viajo na maionese, né? Às vezes eu vou pra um canto e quando eu vou, tô falando de outra coisa. Então eu tenho que, às vezes, eu ponho aqui só pra eu voltar pro meu centro. Então eu tô tendo um papo gostoso, um papo que eu teria se eu tivesse num podcast, se eu tivesse qualquer lugar quando me perguntam, é esse papo que eu teria. Então, assim, é importante eu entender também que o processo de autoestima, né? Eu tenho que tomar a decisão de seguir, de fazer isso, é um processo de reconstrução. E eu tenho que me reconstruir não para que numa próxima relação eu possa me entregar melhor. Não. Eu tenho que me reconstruir para estar melhor comigo mesmo, comigo mesma. Para quando uma nova relação surgir, eu estar inteira. E não apenas metade. E esse processo de reconstrução, ele vai exigir, né, ou eu te oriento, que você resgate a pessoa que você era antes da relação. Quem que você era antes dessa relação? Você precisa resgatar a identidade que você tinha antes dessa relação. Normalmente quando nós estamos dentro de... Quando estivemos, né? Estamos dentro, tivemos no caso, né? Porque aqui, no caso, provavelmente você já não tá mais na relação. Mas quando você tá numa relação muito longa, muito intensa, essa relação ela vai te moldando, ela vai mexendo com você. E muitas vezes a gente esquece de quem nós éramos quando nós estávamos sozinhos. Ah, Alex, mas quando eu tava sozinho era porra louca. Sim, tudo bem. Quando você entra num relacionamento, você não vai ser porra louca. A não ser que vocês dois sejam porra louca. É diferente, né? São acordos novos. Mas você vai se adaptando, você vai se moldando. E muitas vezes você vai se anulando, você vai se camuflando. Né? Você deixa de ser muitas vezes aquilo que você é porque você não se posicionou. Então esse é o momento também para se posicionar. Pra aprender a falar não. Então, o que você gostava de fazer que você deixou de fazer? E às vezes você deixou de fazer, não porque você perdeu o interesse, mas porque o outro não queria que você fizesse. Quais eram os sonhos que você tinha, planos que você deixou de lado? Eu conheço histórias de pessoas que simplesmente deixaram de ir para uma faculdade federal porque o namorado não queria. Tomaram outros caminhos, ficaram bem, mas deixou de fazer. Eu já conheci relações em que, no caso, nesse caso específico, o namorado não queria que a namorada ela fosse fazer intercâmbio. E se ela, e no caso ela foi porque os pais não, você vai, né? Aí era um casal mais jovem, jovem, tinha seus 20 e poucos anos. Mas era o pai que tava bancando as coisas pra filha, tudo. Então o que que acontece? Não, eu tô te bancando, você vai sim. Vai, não é o que você quer, você tem que aprender. E ela foi. E ela falou, não me arrependo. Foi dolorido, foi, mas eu não me arrependo. Porque hoje a gente não tá mais junto. Se eu não tivesse ido, eu teria deixado de aprender uma língua, de ter tido essa experiência, de crescer. Então, recuperar a autoestima, esse processo de recuperação da autoestima, ele é um processo que vai cada vez mais me fazer reconectar comigo mesmo, com a minha essência. Lembrando que eu não posso ficar me vinculando com aquilo que me traz tristeza. Então, só um adendo aqui. Se você tá num pós-término, sua autoestima tá lá embaixo, você precisa também se desvincular de WhatsApp, Instagram, ficar pulsando a vida do que o outro tá fazendo. Já acabou. Vida que segue. Agora é o momento de você olhar para você e cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar do seu espírito com prioridade. A autoestima ela não vai se reconstruir apenas porque você quer.
E muito menos apenas com pensamentos positivos. Mas a gente fala, não tenha pensamentos positivos. Sim, é importante pensamentos positivos. Inclusive aqui, indico todas as obras de Louise Hay, por exemplo. Trabalhar as afirmações positivas é extremamente importante. Trabalhar o Ho Oponopono, sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Eu sou grata. Inclusive, se você quer um vídeo só sobre o Ho Oponopono para trabalhar o final de relacionamento, comenta aqui que eu trago um vídeo sobre isso. É importante tudo isso, mas só isso não basta. Eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso, se eu não tô fazendo exercício, vou voltar a fazer exercício. Eu vou buscar um processo terapêutico, porque às vezes o término de um relacionamento e a minha autoestima tá tão lá embaixo, eu preciso de ajuda de profissionais. Então eu vou buscar um psicólogo, vou buscar um terapeuta sistêmico como eu, vou buscar um tarólogo que trabalhe com a parte mais terapêutica, que é o meu caso também, vou buscar constelação, que é o meu caso também, os links estão aqui na descrição. Enfim, tudo isso é importante para que você se fortaleça. Você precisa, inclusive, buscar consumir conteúdos que te elevem. Estar ao lado de pessoas que te elevem, e não conteúdos e pessoas que te deixam mais embaixo. Então, para de ouvir música de tristeza, de fim de carreira. São gostosas, são boas as músicas, mas não é o momento para isso. Não fica vendo foto do ex. Vai pegar um livro de autoajuda. Ah, e livro de autoajuda não serve. Serve o caramba que não serve. Claro que serve, porque o livro de autoajuda, ele não vai resolver os seus problemas. Ele não substitui um terapeuta. Mas ele faz com que você reflita. Inclusive, o meu livro Despertar Emocional trabalha muito esse empoderamento, que o link está aqui na descrição. Você tem tanto na versão física quanto na versão digital. E tem um Amor Sem Correntes também, que fala de relacionamentos tóxicos, ciclos repetitivos, também está aqui na descrição. Então você precisa buscar conteúdos que fortaleçam sua mente, que fortaleçam seu espírito. Você precisa se conectar com aquilo que você entende que é sagrado para você. Dentro do seu critério religioso. Não é porque eu sou sacerdote espiritual, né? Porque eu sou um sacerdote de Umbanda, eu me coloco sacerdote espiritual porque eu sou um sacerdote com uma visão muito espiritualista. Apesar de ter uma base, são mais de 30 anos na Umbanda, eu tenho uma visão muito espiritualista, muito universalista, no que a Umbanda também agrega isso. Mas eu quero dizer, se você é uma pessoa, se você é cristão e você gosta de ler a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai no culto, escuta um louvor, se conecta com Deus, se conecta com o universo, se conecta com o seu sagrado, que é certo para você. Eu não vou dizer que, olha, se conecta aqui com a entidade X, com o orixá X. Não vou, porque não é o propósito. Posso até, se você quiser, trazer um vídeo mais específico, né? Como que eu posso usar a espiritualidade, as entidades, para poder me ajudar nesse processo de recuperação pós-término. Mas não é o caso aqui. Aqui eu tô falando com todo mundo. Entende? Então, se conectar com isso é importante. Buscar meios sociais que te elevam. Sabe aquela dança que você sempre quis fazer e você não fazia, às vezes porque a pessoa que tava com você não tava afim, não queria, ou te proibia, sei lá. Vai lá fazer. Vai estar em contato com outras pessoas, mas não pra sair com as pessoas. O que eu entendo é o seguinte, quando eu falo não sair com as pessoas, não é porque eu acho errado. É porque você tá num processo, você tá num momento de muita vulnerabilidade, de muita fragilidade emocional. Para você se iludir com algum engraçadinho, engraçadinha, que quer se aproveitar daquele momento, é muito fácil, porque você está vulnerável. Então, procure sim ambientes sociais, vai dançar, vai beber com moderação e sem dirigir depois, vai curtir a vida, mas lembrando que você está passando por um processo de término, você está passando por um processo de luto. Então são várias ferramentas que você vai usar para se fortalecer. É onde você vai começar também, que você precisa, a estabelecer novos limites, novos padrões. Porque se você tem que olhar para trás e aprender com o passado. Aonde eu não me posicionei, o que eu não fiz, o que eu deveria ter feito, o que eu não quero mais. E aí eu preciso aprender a me posicionar. Para eu não correr o risco de repetir o mesmo em outras relações. Onde a minha autoestima vai ser desgastada mais uma vez. Então, começa definindo para você e coloca até aqui nos comentários para incentivar outras pessoas.
Começa a definir pra você o que é que você não quer mais numa relação. Eu sempre quando eu vou trazer esses exercícios nos processos terapêuticos, pra você entender o que você quer numa relação, lista primeiro o que é que você não quer. O que eu não quero mais viver numa relação? Que tipo de pessoa eu não quero mais na minha vida? Que tipo de relação eu não quero mais viver? O que eu não aceito mais numa relação? Lista o que você não quer, pra depois você ter compreensão do que você quer. Porque quando você tem os seus limites muito bem estabelecidos ou muito claros, alinhados com as suas verdades, alinhado com os seus valores, alinhado com a sua essência, isso é a base para que as futuras relações elas sejam mais prósperas, sejam mais abundantes. E para que você não volte a se perder por alguém que também está perdido. Também está perdido. Celebra cada vitória dentro desse processo. Sabe, recuperar a autoestima é um caminho, não é um salto. Você não vai fazer isso do dia pra noite. Não vai. Não vai fazer isso do dia pra noite. Valoriza cada passo. Deita a cabeça no travesseiro e fala assim, olha, hoje foi um pouco difícil. Hoje eu lembrei muito da pessoa. Mas olha, eu tô feliz porque eu não entrei no Facebook pra ver como é que ela tá. Olha, que lindo, que bacana. Parabéns, viu? Parabéns pra mim mesmo. É isso. E passo a passo, você vai reconstruindo, você vai se fortalecendo e vai retomando a sua autoestima. A autoestima é algo que nós construímos todos os dias. Por isso eu digo, você é o seu relacionamento. Como é que você se relaciona é a forma que vai ser espelhado nos seus relacionamentos. Se você se trata bem, se você se valoriza, se você toma a decisão de mesmo gostar da pessoa, mas não se sentir valorizada, sair, você nunca mais vai ter pessoas na sua vida que não te valorizem. Se aparecer, rapidamente você dá um pé. Rapidamente você fala, não quero. Se é bonito, se é bacana, se é legal, ó, foi intenso, mas não quero, porque eu quero alguém que me respeite como eu me respeito. Se não me respeitar no mesmo nível que eu me respeito, não serve pra mim. E é dessa forma que a gente vai reconstruindo a nossa autoestima pós um término de um relacionamento. Se esse vídeo fez sentido pra você, comenta, deixe seus comentários, curta, né? Fui redundante aqui, já se inscreva no canal e compartilha esse link, esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus e que a paz esteja com vocês, toda a minha paz. Valeu!